Olá, povo abençoado da quarta região. Deus abençoe vocês. Uma boa noite para todo o povo maravilhoso do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Ceará e para tantas outras amigas e amigos que têm nos assistido e têm participado conosco aqui todas as quartas-feiras pelo YouTube da Igreja Metodista da Quarta Região. Então, mesmo que você não seja metodista da quarta, nem metodista você seja, nem cristão você seja ainda, mas você gosta de assistir esse conteúdo ou acessou esse conteúdo por algum motivo, por alguma recomendação aí do YouTube, Deus te abençoe muitíssimo. Fique aqui conosco, que a palavra de Deus vai ser anunciada. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela tem o poder de dividir alma e espírito. E eu gosto dessa expressão, sabe por quê? Porque nem sempre a gente consegue discernir o que é a alma, o que é o ser humano e o que é o espírito, que é a vontade de Deus. É muito difícil, é uma divisão muito complexa, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Então, essa palavra pode colocar tudo no seu devido lugar na sua vida. Então, escute-a com carinho, escute-a com atenção. Não é porque eu estou falando, eu sou apenas um interlocutor da palavra de Deus. Assim como sou eu, você poderia ouvir muitas outras pessoas. Mas fica conosco então, curta, comente, compartilhe esse link para outras pessoas também poderem ter o mesmo acesso à palavra de Deus. Nós estamos finalizando o mês de setembro. Agora sim, hein? Quando chega outubro, eu considero que o final do ano está chegando. Não sei porquê, desde criança eu sou assim. Outubro já é final do ano. Faltam então aí 3 meses para acabar o ano. Falta o mês de outubro, novembro e dezembro, já é reta final. Mas nós estamos finalizando esse mês de setembro. A estação da primavera começou oficialmente ontem, anteontem. Tem gente que fala 22, tem gente que fala 23. E por ocasião disso, ontem, dia 23, foi aniversário da minha esposa, a quem eu quero saudar de uma forma muito especial, dizer da alegria de poder servir a Igreja Metodista durante 23 anos, e desses 23 anos, 21 anos com ela como minha esposa. Priscila, Deus te abençoe muitíssimo, Deus faça brilhar sobre o teu rosto a sua glória, a sua proteção, a sua unção, para que você seja um instrumento poderoso de Deus. Eu te amo muito, nossos filhos, nossa família, obrigado pela sua parceria. Gente, quero compartilhar com vocês o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 5 a 10, diz assim: supondo que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Gente, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz aqui de forma muito clara para mim um confronto entre a proposta de Deus para nós e a proposta do adversário das nossas almas, o diabo. Ele diz, olha, se submeta àquilo que Deus tem para fazer e dessa forma você sai do jugo do diabo. Você não precisa estar sob o jugo do diabo. Versículo 7 diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele vai fugir de vocês. Por que que a Bíblia fala nesse texto que nós devemos estar submetidos à vontade de Deus e resistir às obras malignas? Porque as obras malignas são reais. É fato que elas existem. É fato que elas se manifestam. É fato que elas se levantam contra nós. E a nossa conversa hoje visa então nos ajudar a vencer algumas dessas ações malignas, mais precisamente mentiras do diabo. Se a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo,
é porque ele vai se manifestar com incisividade contra nós. Para você ter a necessidade de resistir a alguma coisa, é porque aquilo está lutando e trabalhando contra você, está trabalhando contra a ação de Deus através da sua vida. Então você tem que resistir a isso, você tem que se opor a isso. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre como que a gente pode resistir a algumas mentiras do diabo. E a gente vai trabalhar da seguinte maneira: eu vou falar aqui 2 ou 3 mentiras muito fortes que a malignidade, a ação maligna representada pelo diabo tenta sugerir à nossa mente, à nossa alma, e como que a gente deve então se comportar diante delas. Afinal de contas, a Bíblia fala que nós devemos resistir ao diabo. Então a gente tem que aprender a resistir. A gente precisa aprender a resistir a esses ataques através da palavra de Deus. Então vamos trabalhar aqui, vamos conhecer, vamos relembrar algumas das mentiras do inimigo para que a gente possa aprender a fazer conforme diz Tiago 4,7, a resistir a elas. Uma mentira do diabo que é muito recorrente, que é muito rotineira dentro da nossa alma, é aquela que diz o seguinte: eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para orar, para estudar a palavra de Deus, eu não tenho tempo para servir a Deus em alguma coisa, sempre eu não tenho tempo. Então eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, a minha vida é muito corrida, eu não tenho a vida de fulano, cicrano, beltrano, que é uma vida tranquila, a minha vida está sempre corrida. Nós estamos então diante de uma mentira. Nós estamos diante de um conceito que precisa ser resistido. Porque essa coisa de que nós não temos tempo, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para servir em algum ministério, essa é uma mentira. Então nós estamos diante de uma questão de conceito, e um conceito e uma sugestão demoníaca. Não existe um antídoto milagroso para curar esse tipo de pensamento. Não existe uma mão na cabeça que resolva isso, a menos que haja alguém endemoniado. A mente se tornou um ninho de demônios. Se não é essa a questão, se a questão diz respeito a um conceito que se absorveu, nós precisamos então definir prioridades. Deus, por exemplo, não trabalha contra ele mesmo. Então é óbvio que Deus não vai te dar algo para você fazer que vá tirar você da possibilidade de servi-lo ou de fazer coisas que elevam a sua caminhada espiritual em intimidade com ele. Então, Deus nunca vai me dar um compromisso que vai me tirar da rota de santidade e de uma espiritualidade saudável. Isso nunca vai acontecer. Não vale a pena ter a conquista de toda a terra se eu perder princípios espirituais e eternos. Eu conquisto o mundo todo, mas perco princípios espirituais que me conectam com a eternidade, que me conectam com uma vida saudável em Deus, então não vale nada. Então vença essa mentira do diabo, crendo que prioridades na sua vida é fazer a vontade de Deus. Faça primeiro o que Deus mandou e o resto Deus vai fazer por você. Declare que o reino de Deus é a sua prioridade. Então nós não estamos aqui diante de algo que não seja transponível, de algo intransponível, de algo que você não possa transpor. Isso não é verdade. Nós vencemos essa mentira parando, refletindo e colocando na nossa vida de forma muito clara o que é prioridade, quais são as coisas que devem vir primeiro, quais são as coisas que podem ficar para resolverem-se depois. Nós precisamos definir o que é prioridade na nossa vida. Definindo o que é prioridade, você vai ver que a sua vida vai assumir um senso de organização, onde tudo vai fazer sentido e você vai ter tempo para fazer as coisas. Então esse conceito de que eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir na igreja, não tenho tempo para servir em algum ministério da igreja, isso é mentira do diabo. E a Bíblia nos ensina que nós devemos identificar mentiras do diabo e resistir a elas. E eu resisto à mentira de que eu não tenho tempo, vivendo a organização das prioridades. Não é que você não tenha tempo, é porque você não tem prioridade, não tem como prioridade as coisas de Deus.
Aí eu te pergunto, como é que Deus vai te dar uma família que vai tirar de você a possibilidade de você orar? Ah, eu não aguento mais, eu estou muito atarefado com meus filhos, com a minha família, com meu esposo, com a minha esposa. Você acha que Deus ia te dar uma família para sugar todo o seu tempo, você não ter tempo para falar com Ele? Ah, eu não consigo mais ter intimidade com Deus, porque depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu não tive mais tempo. Você acha mesmo que Deus iria te dar um emprego onde você não teria mais condição de falar com Ele? Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que estudar muito, eu vou fazer um vestibular no final do ano, então todo o meu tempo é para estudar. Você acha mesmo que você vai prosperar em algo que tire de você a centralidade e a prioridade de conectar-se com Deus? Então o problema não é o seu trabalho, o problema não é o curso que você está fazendo para a prova que você vai fazer no final do ano, o problema não é a sua família, o problema não são as diversas coisas que você tem para fazer. O problema é que você não coloca como prioridade uma lista na sua frente, vai definindo o que tem que vir primeiro, o que tem que vir depois, qual horário você tem que fazer isso ou aquilo. O que você precisa é de organização de prioridades. Então, vença essa mentira do diabo respondendo a seguinte pergunta: tem sido difícil equilibrar o meu tempo de maneira que Deus seja prioridade? Tem sido difícil equilibrar a minha vida e o meu tempo de forma que Deus seja prioridade? Se a resposta a essa pergunta é sim, tem sido difícil, tem sido impossível eu organizar o meu tempo de forma que Deus seja prioridade, então eu digo que tem algo efetivamente errado na sua vida. Porque se Deus não for prioridade em meio a todas as suas demandas, então você não pode querer que a mão dele seja sobre a sua vida, se ele nem é prioridade para você. Então não tem essa de que eu não tenho tempo. Isso é mentira do diabo, e a Bíblia diz que para ações, para mentiras do diabo, nós precisamos resistir. Como que você resiste a essa mentira? Você resiste organizando a sua lista de prioridades, aonde Deus, claro, tem que ser cabeça desse negócio. Segundo, uma outra mentira que o diabo geralmente coloca dentro de nós, especialmente da juventude: posso fazer algo para Deus mais tarde. Eu tenho toda uma vida pela frente. Posso fazer algo para Deus mais tarde. Olha, eu não vou dizer que eu vivo essa mentira, porque graças a Deus essa não é e nunca foi uma tentação mentirosa do diabo para mim. Eu sempre trabalhei muito a minha cabeça de servir a Deus com todas as minhas forças nesse tempo e não esperar amanhã. Mas eu preciso dar um testemunho meu. Na semana, no mês retrasado, há 2 meses atrás, eu experimentei um aniversário ministerial, né? Eu fiz 23 anos de ministério pastoral, no final de julho desse ano. Ou seja, 2 meses atrás eu celebrei, agradeci a Deus, 23 anos de ministério pastoral. E pensando na idade que eu tenho hoje e no tempo que as leis da igreja metodista, das leis atuais, não sei se nos próximos 20 e poucos anos isso vai mudar, mas considerando as leis atuais, eu tenho um pouco mais do tempo que eu já tive até agora para ainda ter um ministério ativo. Efetivamente, se as leis da igreja não mudarem, eu ainda tenho mais 25 anos de ministério pastoral. Só que, se eu tenho 25 anos de ministério pastoral ainda para frente, se eu não morrer antes, se as leis da igreja não mudarem, se Jesus não voltar antes, ou se eu, por uma orientação de Deus, não parar antes do tempo previsto pela igreja, eu ainda terei, vou colocar sempre na condicional, eu ainda terei 25 anos para frente, só que eu já tive 23 anos passados. Ou seja, eu estou quase na metade do tempo ativo. Então eu fico sempre pensando o seguinte: poxa, passou tão rápido esse tempo, passaram 23 anos tão rápido. Se 23 anos passaram tão rápido, certamente 25 anos também passarão rápido. Foi essa lógica que eu cheguei há 2 meses atrás. É claro que
eu não fiquei numa crise muito severa quanto a isso, né? Não chega a gerar uma crise, mas algumas reflexões. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: o tempo passa rápido demais. Parece que foi ontem que eu comecei o ministério, e não é um clichê, não é um chavão, isso é verdade, é a sensação que eu tenho. Parece que foi ontem que eu comecei o ministério pastoral, mas não foi ontem, foi há 23 anos, e se eu tenho mais 25 para frente, eu vou ter a mesma sensação. Então a gente não tem, o que eu quero falar com isso é o seguinte: a gente não tem todo esse tempo assim. A gente não tem. A gente precisa fazer o que tem que ser feito para Deus, para as pessoas, para o reino dele, agora. Mas essa é uma mentira que o diabo de alguma forma coloca dentro de nós. Eu posso fazer algo para Deus mais tarde. Eu posso primeiro cumprir algumas metas pessoais e depois eu sirvo a Deus. Aí eu pergunto, quem foi que escolheu a data do seu nascimento? Você teve a faculdade de escolher, foi facultado a você, foi dado a você a possibilidade de escolher a data do seu nascimento? Não. Você nasceu no dia 11 de novembro de 1960 e você não escolheu isso. Você nasceu no dia 17 de agosto de 1985, 89, você não escolheu. Aí eu pergunto, você tem como escolher a data da sua morte? A vida do ser humano é como a erva, segundo a palavra de Deus, que cresce, que nasce, que cresce, que se desenvolve, que floresce e que murcha. Portanto, a vida tem um tempo determinado. Então, assim como você não escolheu a data do seu nascimento, você não escolhe a data da morte. Você precisa fazer o que vier à sua mão para fazer bem feito. Porque, segundo o texto de Eclesiastes, diz assim: para a sepultura que você vai, não há trabalho a ser feito. Então essa é uma mentira do diabo, de que você pode fazer algo para Deus mais tarde. Não existe esse mais tarde. O tempo é agora. Eu lembro de uma parábola que Jesus contou que mostra muito sobre isso. Jesus contou a seguinte parábola, que um homem, um fazendeiro, resolveu criar armazéns e guardar o máximo de coisas dentro desse armazém, e ele diz o seguinte: eu vou criar celeiros, armazéns, vou guardar tudo e vou gozar de uma boa aposentadoria. Lá na frente eu vou curtir tudo isso que eu estou guardando hoje. Aí Jesus termina a parábola dizendo o seguinte: louco, você não sabe, mas essa noite pedirão a sua alma. Você é um louco, porque essa noite pedirão a sua alma. Eu não estou falando aqui contra ter um espírito preventivo, contra ser uma pessoa que projeta coisas. Eu estou dizendo que essa mentira de que nós podemos simplesmente fazer algo para Deus mais à frente, depois, mais tarde, isso precisa ser vencido com o entendimento de que o tempo que Deus quer realizar na nossa vida algo grande é hoje. Ah, mas eu sou uma criança. Jeremias já falou isso há muito tempo. E Deus falou: abra a tua boca, eu vou encher, e para de ficar falando que você é uma criança. Ah, mas eu sou muito velho já. A Bíblia diz que os velhos sonhariam. Então, tanto a turma mais nova como a turma mais velha, em termos cronológicos, são acolhidos e abrigados ali dentro do contexto da descida do Espírito Santo em Atos 2, na festa de Pentecostes. Os velhos, os jovens, as crianças, os homens, mulheres, vai todo mundo entrar nesse bololô do Espírito de coisas grandes. Uns vão sonhar, outros vão ter visões, outros vão profetizar. Ou seja, o texto de Atos 2, um derramado Espírito, pega jovens e pega idosos. Ou seja, essa questão de que eu defino o tempo em que eu vou fazer algo para Deus, isso é uma mentira do diabo. Um dia tudo aqui nessa terra vai acabar. E nós não podemos ficar afirmando o tempo todo que nós é que decidimos quando vamos fazer algo para Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista a essa mentira do diabo de que você controla os tempos, porque você não controla os tempos. Pare de ficar assumindo essa mentira, esse engodo, esse engano maligno de que você pode controlar a sua vida. Não, agora é tempo de eu fazer isso, amanhã é tempo de eu fazer aquilo, e fazer algo para Deus fica para frente. Você não pode controlar isso.
Independentemente de qual seja o ciclo que você está vivendo, sempre vai ter oportunidade de você servir a Deus nesse ciclo. Vença essa mentira declarando que hoje você vai servir a Deus de todo o seu coração. E eu quero terminar esse tempo mencionando uma terceira e última mentira recorrente do diabo, da qual a gente também precisa resistir. A mentira que diz o seguinte: não, Deus sabe que eu sou assim, porque foi Ele quem me fez assim. E geralmente as pessoas usam essa mentira para encobrir algumas coisas não tão belas da sua alma, não tão belas do seu caráter, não tão belas da sua personalidade. Então o cara diz o seguinte, né? Não, Deus sou assim mesmo, Deus sabe que eu sou assim porque Ele me fez assim. E muita gente fala isso do seu jeito triste, do seu jeito bronco, do seu jeito arrogante, do seu jeito mal-humorado, das áreas feias da sua personalidade ou do seu caráter. Aí o cara vai, passa por cima de todo mundo e diz, não, eu sou assim mesmo, Deus me fez assim. Quantas pessoas você já não ouviu falando isso? Quem sabe você é uma delas. Quem sabe você não fala, você não exprime, você não verbaliza essa maldita frase, mas lá dentro da sua alma, você aceita que isso seja uma realidade. Que você se comporte de forma inadequada, que você faça mais escolhas, que você tenha características muito degradantes no seu caráter e na sua personalidade, mas você diz, não, Deus me fez assim, Ele sabe que eu sou assim. Outras pessoas dizem que é por causa da criação, ou o meio que vivem ou foram criados. Mas a Bíblia fala que até o diabo foi criado de forma satisfatória. Leia lá Ezequiel 28:15. Ele foi criado como um anjo de luz, mas ele escolheu a maldade. Ele fez mais escolhas e por isso ele foi tirado dos céus. A Bíblia diz que no passado nós fomos maus, mas o Senhor mudou a nossa natureza e vai nos julgar a partir daquilo que Ele tem proposto para nós como ritmo de vida. Então você não deve aceitar essa mentira do diabo. Isso é uma mentira. Ah, mas eu nasci assim, então você sempre assim, e Deus sabe que eu sou assim porque foi Ele que me fez assim. Isso é uma mentira do diabo, não aceite. Entenda que por mais feia que seja uma face, uma faceta da nossa alma, ela pode ser transformada pela graça e pela misericórdia de Deus. Você não precisa morrer. Você pode ter se desenvolvido como alguém triste, você não precisa morrer como alguém triste. Você pode ter se desenvolvido como alguém arrogante, você não precisa morrer arrogante. Você pode ter se desenvolvido como alguém meio bronco, que afasta as pessoas com o seu jeito de ser, de falar, de reagir, mas você não precisa ser assim pro resto da vida. Você pode mudar, você pode viver algo novo, e esse algo novo depende de uma decisão sua de se apresentar a Deus em quebrantamento, de se apresentar a Deus em humilhação e pedir a Ele que transforme o seu jeito de ser. O apóstolo Pedro, ele batia no peito e dizia que ele era melhor do que os outros, né? Ele iria com Jesus até o final, até o dia que ele negou Jesus 3 vezes, bem cedinho, antes que o galo cantasse. E quando Jesus, já ressurreto, encontrou com Pedro, Jesus curou Pedro, lá no mar de Tiberíades, e falou para ele, Pedro, você vacilou muito, mas você não precisa continuar sendo um vacilão. Vá e apacente as minhas ovelhas. E hoje, nós temos em Pedro uma grande referência da vida cristã, porque ele mudou. E ele mudou porque ele teve esse encontro com Jesus. Encontre com Jesus, se quebrante e você pode vencer mentiras do diabo. Então, primeira mentira do diabo que nós precisamos e podemos vencer. Eu não tenho tempo para nada das coisas de Deus. Mentira. Coloque e faça uma lista de prioridades onde Deus tem que estar na cabeça. Segunda mentira, posso fazer algo para Deus mais à frente, estou muito novo. Ou então já deveria ter feito lá atrás e agora já estou muito velho. Isso é mentira do diabo. Independentemente do ciclo e do estágio da sua vida,
você pode e deve frutificar. Em terceiro e último lugar, Deus sabe que eu sou assim, afinal foi Ele quem me fez assim, então eu vou continuar sendo assim. Mentira, a nossa natureza humana, ela é inclinada às nossas decisões. Então você é o que você decidiu ser, ou o que você absorveu em algum momento da vida, sendo ele trágico, não tão trágico, mas você absorveu. Mas tudo isso pode ser limpo no altar de Deus. Eu desejo então que você vença e resista às mentiras do diabo, porque segundo o texto que lemos, dessa forma ele vai fugir da gente. E desejo que você tenha uma semana cheia de Deus e que na próxima quarta-feira, já no mês de outubro, já final do ano está chegando, espero você aqui em mais um Quarta com o Bispo, onde todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui pelo canal do YouTube da Igreja Metodista na Quarta Região, nos encontramos. Fique na paz e não saia daqui sem antes curtir, comentar e compartilhar o link desse vídeo, dessa transmissão. Tchau!